Olá! No vídeo de hoje vamos explicar de forma simples e prática o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Você vai entender quem tem direito, como pedir, os prazos, documentos necessários, exemplos reais e erros comuns que fazem o benefício ser negado. A gente vai dividir o tema entre 7 colegas para ficar bem didático. Então vamos começar. Bem, pessoal, agora eu vou falar sobre o auxílio por incapacidade temporária. O auxílio por incapacidade temporária é um benefício do INSS pago ao segurado que não consegue trabalhar por causa de doença ou acidente, mas de forma temporária. Ou seja, o segurado não perdeu a capacidade para sempre, apenas está impossibilitado por um período. Um exemplo claro disso: João, motorista de aplicativo, fraturou o braço. Ele não consegue dirigir por um tempo, mas vai se recuperar. Nesse caso, ele pode pedir o auxílio. O objetivo do benefício é garantir renda enquanto a pessoa se recupera. Quem tem direito ao auxílio por incapacidade temporária? Para receber esse benefício, o segurado precisa atender a 3 requisitos básicos. Primeiro, manter a qualidade de segurado, ou seja, ele deve estar contribuindo para o INSS ou então está em período de graça. Segundo, ter pelo menos 12 contribuições. Já essa carência, ela até pode ser dispensada em casos de acidente ou então em doenças que está previstas em lei como graves e também em algumas situações mais específicas. E terceiro, apresentar um laudo médico que comprove a incapacidade temporária para o trabalho. Vamos ver um exemplo. Maria é manicure e contribui como MEI. Ela teve dengue grave e precisou ficar afastada durante 20 dias. Se a carência estiver cumprida, ela pode solicitar o auxílio, mas é importante ter atenção e não confundir este benefício com a aposentadoria por incapacidade permanente. No auxílio temporário, o segurado volta ao trabalho depois da recuperação. E sobre a carência, como que fica? A regra geral é de 12 meses de contribuição, mas em caso de acidente ou então doenças que está prevista em lei como graves e também quando se tratar de segurado especial, a carência ela pode ser dispensada desde que se mantenha a qualidade de segurado. Um exemplo é a pessoa que estava há somente 2 dias de trabalho e sofreu um acidente. Quanto ao período de pagamento, o INSS ele começa a pagar após o 15º dia de afastamento do trabalho. Já nos casos do empregado doméstico, o pagamento ele ocorre desde o 1º dia, mas e o valor do benefício como que fica? Esse valor ele é calculado com base na média de todas as contribuições feitas ao longo do tempo, sendo aplicado um percentual previsto na legislação, mas que costuma variar em cerca de 91% dessa média. Bom, agora eu vou falar sobre os documentos necessários para poder fazer o pedido. São documentos pessoais e documentos médicos. Os documentos pessoais é identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de contribuição. E os médicos são exame, laudo, atestado, diagnóstico do médico. E quanto mais detalhado for esse diagnóstico, maior será a chance de aprovação. Então, tendo isso tudo em mão, fica mais fácil para fazer o pedido. Quanto mais detalhado for o diagnóstico do médico, mais chance vai ter de aprovação. Então, são documentos pessoais e documentos médicos. Como solicitar o benefício por incapacidade temporária? O pedido é feito de uma forma bem simples, você pode fazer tanto pelo app como pelo próprio site do INSS. Você acessa o app ou o site, clica em pedir benefício por incapacidade, envie todos os documentos, tanto os documentos pessoais quanto os documentos médicos. Agende sua perícia médica e compareça no dia com todos os documentos originais, laudos médicos e documentos pessoais. Como por exemplo, Carlos ele trabalha como pedreiro, sofreu uma queda e teve que ficar imobilizado por algum tempo. Ele entrou no meu INSS, anexou os exames e passou pela perícia médica. O perito confirmou sim sua incapacidade temporária e o benefício foi concedido. Temos também hoje em dia o chamado Ateste Médico, que ele é um sistema novo do INSS, que ele permite a solicitação do auxílio por incapacidade temporária, que é o nosso antigo auxílio-doença, por meio de análise documental, sem a necessidade de você ir fazer a perícia presencial. Ele dá o prazo de afastamento de até 60 dias
O pedido ele é feito também pelo aplicativo ou pelo próprio site, onde o assegurado anexa o atestado médico, o relatório ou laudo com todas as informações obrigatórias, como o CID, a quantidade de dias de afastamento, que pode ser de 60 ou 180 dias, vai depender do que o médico achar que você precisa, e também tem que ter a assinatura e o carimbo do profissional. Se a análise documental for positiva e for aceita, o benefício ele pode ser sim concedido apenas com essa análise. Não precisa necessariamente você ter um advogado para entrar com o pedido. O próprio assegurado ele pode fazer a solicitação diretamente no INSS, app ou pelo site. Sobre a duração, prorrogação e alta médica. O benefício ele é concedido pelo prazo que o perito considerar suficiente para a recuperação. Se você ainda estiver doente no final do prazo, você pode pedir prorrogação, mas tem que ter muita atenção nisso. O pedido ele deve ser feito em até 15 dias antes do fim do benefício. E se não pedir, o INSS entende que você melhorou e dá alta automática. Por exemplo, Ana recebeu 30 dias de benefício após uma cirurgia. Faltando apenas 10 dias para acabar, ela percebeu que não estava recuperada e entrou no meu INSS pedindo a prorrogação. Bom, agora eu vou falar sobre erros comuns e motivos da negativa. Alguns motivos frequentes da negativa do benefício são laudos incompletos, falta de documentos, diagnósticos sem CIDs, incompatibilidade entre sintomas e a função do trabalho, e também contribuições atrasadas sem pagamento. Um exemplo é um trabalhador que apresenta somente uma receita médica, sem exames. O perito entende com isso que isso não comprova incapacidade, portanto ele nega o benefício. Por isso é fundamental a apresentação de documentos consistentes. Agora você já sabe como funciona o auxílio por incapacidade temporária e em quais situações ele pode ser solicitado. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender melhor seus direitos previdenciários.